Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje chegamos na segunda parte do livro de Romanos, que é uma parte mais prática do livro, que vai nos instruir a viver o nosso dia a dia como justificados. Nos vídeos anteriores aqui do canal, nós vimos que o livro de Romanos se preocupa com a justiça de Deus e que essa justiça divina é atribuída ao homem através do sacrifício de Jesus Cristo. E a pergunta agora é: como é que essa justiça se manifesta na prática? Então, o foco do capítulo 12 é a justiça na prática, mas dentro do contexto da Igreja de Cristo, entre os próprios irmãos. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo aqui começa a falar, fazendo um contraste com o sacrifício antigo. Como que era o sacrifício no Antigo Testamento? Temos vídeo aqui no canal mostrando detalhadamente sobre os 5 principais sacrifícios do Antigo Testamento. Vale a pena você assistir depois. Então, o animal era trazido vivo para ser morto, mas agora na nova aliança, o sacrifício de verdade não é mais um animal, não é de uma oferta, mas o sacrifício é da própria pessoa. A ideia é o seguinte: pegue a você mesmo e se coloque no altar de Deus. Deus não está interessado apenas em ofertas, em elementos externos, não. Ele quer a sua pessoa, a sua vida. Esse é o verdadeiro sacrifício. Então, esse é o culto racional de vocês. O culto legítimo, genuíno, é o que Deus de fato deseja. A palavra racional para a gente de hoje, ela tem um sentido assim muito cerebral. Mas lá no Novo Testamento, a ideia de racional é que é mais uma coisa devidamente bem feita, organizada, porque o culto não é um culto pagão, não é aquele culto caótico, mas a ideia é de um culto genuíno, é um culto espiritual, é um culto autêntico. Portanto, fazer um culto racional significa um culto devidamente bem feito, autêntico, que é o sacrifício de si mesmo para Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós não podemos nos moldar ao padrão desse mundo, ou seja, ficar com a forma do mundo, nos conformar. Não é possível servir a Deus e caminhar na direção da justiça prática sem mudar os conceitos na mente, já que o mundo segue um padrão bem diferente daquele que Deus deseja. Quando nós fazemos isso, rejeitando o padrão perverso do mundo e mudando a mente, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você quer descobrir a vontade de Deus para a sua vida? Pois aí está, consagra-se plenamente a Deus. Desista de seguir o padrão desse mundo e mude a sua maneira de pensar e agir. A maneira de como devemos servir a Deus dentro da comunidade da fé, ou seja, a justiça na prática, significa serviço. Como é que eu vou me colocar à disposição de Deus como sacrifício vivo? Servindo. Servindo como? Servindo a Deus com o meu dom, com a minha capacidade. Pois, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Devemos entender aqui que no corpo de Cristo temos muitos membros,
Todos eles têm funções diferentes e que somos partes uns dos outros. O texto diz que nós devemos servir a Deus de acordo com o dom que nós temos. Você deve descobrir o seu dom e começar a exercitá-lo, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Paulo então começa aqui a relacionar alguns dons nessa lista, mas essa lista é uma lista limitada. Há outras listas, como em Efésios, sobre os dons espirituais. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Aqui há várias recomendações simples e objetivas, mostrando os dons diferentes. Cada um deles tem uma dificuldade mais específica que recebe uma admoestação, uma espécie de sinal de qual característica mais importante está relacionada com aquele dom. O importante é saber que quem quer servir a Deus e que foi justificado, manifeste a sua vida como entregue a Deus, praticando o seu dom espiritual. Nesse contexto de vida em comunidade, o texto prossegue a partir do versículo 9, falando do relacionamento entre os irmãos e ressaltando aquilo que de fato é importante. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Veja que a virtude não é simplesmente gostar do que é bom, mas rejeitar o que é mal. Ninguém pode realmente amar o bem e ter um comprometimento, ter uma apatia em relação ao mal, não. O mal precisa ser rejeitado. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra uns aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui são várias virtudes necessárias voltadas para o benefício do próximo e para a saúde espiritual. São apresentados aqui como sinais da justiça na vida prática do cristão. E o texto prossegue agora falando de como que a gente vai reagir, como é que a gente vai tratar no relacionamento com os outros quando as coisas não estão assim, dizemos, não tão bem fáceis assim. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem e não os maldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros, não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, aqui Paulo traz na prática o que já lá no Antigo Testamento se tem como ordenança. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
eu sou o Senhor. Então, essa transformação começa quando as pessoas assumem seu lugar na nova família de Cristo. Nosso amor próprio deve diminuir. Nosso conceito a respeito dos outros deve aumentar. Os dons que Deus nos dá devem ser usados para o bem de toda a comunidade cristã. O amor é o selo de garantia. Devemos servir a Deus sem reservas. Velhas atitudes devem mudar, não só com relação entre nós mesmos, entre os cristãos, mas também com relação ao mundo lá fora. Em vez de pagarmos com a mesma moeda quando somos prejudicados, devemos tratar o inimigo como nosso amigo e deixarmos o julgamento entregue a Deus. Difícil isso, né? Pois então, a vida cristã é assim. Por hoje é só. Até mais.